Fala galera, sejam bem-vindos à Ladeira da Quadra. Hoje estamos estreando mais um programa, o Tempo Técnico, que vai ser um programa como se fosse pílulas de ciência aí para a gente poder apresentar aquelas pessoas que produzem o conhecimento científico que a gente pode levar para o vôlei. E hoje, muito feliz em poder apresentar para vocês o professor Auro. Tudo bem, Auro? Oi, Arthur. Tudo bom, cara? Estou muito feliz de estar aqui. Um prazer estar conversando com vocês. Nessa sequência de vídeos, a gente vai falar sobre aprendizagem motora e especialmente sobre os fatores que influenciam na aquisição de habilidades motoras. Para quem ainda não viu, a gente teve o primeiro programa do Preleção à Beira da Quadra com o professor Herbert, onde ele trabalha e fala um pouquinho sobre essa temática também, mas de forma mais genérica. Lembrando sempre aqui que a ideia do tempo técnico e do preleção é a gente apontar alguns conhecimentos, principalmente os conhecimentos de quem tá falando, que no caso hoje é o Auro, em algumas das coisas que ele mesmo produziu, mas que não se limitam só às ideias dele e às minhas ideias. Então a gente vai falar um pouco aqui de alguns conceitos que obviamente não fomos nós que criamos, mas a ideia é levar para todo mundo um pouco de conhecimento novo, digamos assim, né? Auro, por favor, se apresente para quem tá te vendo, tá vendo a gente aí. Olá, todo mundo. Meu nome é Auro, né? Auro Freire, como eu sou conhecido. Eu fui treinador de categorias de base. Na verdade, eu passei por todas as idades, digamos assim, tanto o naipe masculino quanto feminino. Trabalhei no Minas, né, onde eu trabalhei um tempo maior dentro do clube, mas foram 14 anos como treinador. Cheguei nas categorias adultas, tanto no masculino quanto no feminino. Depois eu tive uma passagem no Mackenzie ainda, com o Piscinin, né, que eu acho que todos aqui conhecem o Piscinin. E depois eu sempre, na verdade, eu fui da área acadêmica e da área da prática, né, então eu tive a oportunidade dentro dessas duas áreas. E hoje eu estou apenas na área acadêmica, contribuindo como professor colaborador na formação da CBV, né, na formação de treinadores. Então hoje eu estou como professor da UNA, né, da instituição, né, da Instituto de Formação de Graduação de Professores de Educação Física. Ao mesmo tempo, sempre a minha vida, tanto acadêmica quanto na vida prática, digamos assim, sempre foi o voleibol que foi conduzindo para esses dois caminhos assim profissionais. Sensacional. Bom, feedback é algo que todo mundo que está na prática, né, a gente utiliza, e nós que estamos na área acadêmica, a gente tenta investigar isso um pouco a fundo e como é que isso vai influenciando na aprendizagem, né? Então, quando a gente está ensinando um garoto um movimento, na verdade, nós olhamos para dois aspectos, digamos assim. O resultado do movimento, né? Então, se eu estou ensinando o garoto a sacar, se a bola passou por sobre a rede, se foi na direção que eu estou querendo que ele saque. Então, saca na 5. Eu olho se a bola foi lá na posição 5 para poder ver. Então, esse a gente fala que é o conhecimento do resultado. Então, eu posso trazer essa informação para o meu aluno, dizendo para ele, o seu saque foi mais para a esquerda, foi mais para a direita, mais longo, mais curto. Então, eu estou dando um feedback em relação ao resultado da ação dele. Só que a gente pode também olhar para o movimento do nosso atleta. Então, esse olhar para o movimento passa a ser um feedback da performance do atleta, né? Então, academicamente, a gente fala conhecimento de resultado em relação ao resultado da ação, e um feedback do conhecimento da performance dele em relação aos movimentos, né? Então eu posso falar, estende mais o cotovelo, né? Então põe o pé esquerdo à frente do pé direito. Então eu estou dando informações de posição de segmentos corporais, né? Eu estou olhando para o movimento realizado. Normalmente a gente está acostumado, dentro do contexto de prática, pelo menos foi assim na minha realidade, os anos que eu trabalhei, que a gente só pensava, nós é que o tempo todo comandávamos o feedback, né? Então, quando eu cheguei na área acadêmica,
é que alguém me falou assim, né, meu orientador, o Rodolfo, no caso, que falou assim, pô, tem uma outra maneira que você dá o feedback, não quando você acha que é importante, mas quando o aprendiz é que solicita o feedback. Então é algo que é novo, né, no contexto de prática, são poucos os professores que eu acompanhei e eu mesmo na minha experiência prática, que eu criei um contexto de aprendizado aonde eu esperava o aprendiz solicitar o feedback para eu poder dar, né? E academicamente isso tem um nome, que é o feedback autocontrolado, né? Ou seja, quem controla a hora que eu vou querer receber é o aprendiz e não o professor, o treinador que está ali na beira da quadra. Quando a gente pensa no feedback controlado pelo treinador, ou seja, o momento em que eu vou dar o feedback e a quantidade de feedback que eu vou fornecer para aquele determinado atleta, para ele melhorar tanto o movimento, né, o padrão de movimento, quanto o desempenho dele, existe dentro da literatura diferentes maneiras e resultados diferentes para isso, né? A gente encontra algumas coisas. Como que você vê a relação da literatura, o que ela aponta, com a prática? Eu sempre percebo, né, quando a gente estava na prática e quando você está na área acadêmica, que é muito importante. Eu via na prática muito sensibilidade dos treinadores, então a gente muitas vezes academicamente a gente confirma aquilo que na prática a gente percebe pela sensibilidade dos treinadores, né? Então a quantidade do feedback é algo que é investigado academicamente, e a gente sabe que se a cada momento que o meu aluno executa um movimento, toda hora eu ficar dando informação, a gente sabe que a gente deixa, né, como a gente diz na prática, a gente deixa o atleta dependente, né? Então é aquele atleta que faz uma ação e olha para o treinador para ver se vai ganhar um reforço positivo ou um reforço negativo em relação à ação que está fazendo. Um bom treinador sempre tem essa sensibilidade, e isso tem uma explicação acadêmica, né? Então, quando a gente não fornece o feedback o tempo todo para os nossos atletas, a gente obriga com que ele pense, que ele processe, que é o termo usado academicamente, que ele processe aquelas informações. Então, ele mesmo colhe as informações possíveis, né? O feedback é essa informação a respeito de um movimento realizado. Então, eu posso captar, perceber as informações em relação ao resultado da minha ação e eu mesmo corrigir. Eu saquei muito para a esquerda em vez para a direita, né? E em relação ao meu próprio movimento também. A gente vê que os professores mais experientes, eles conseguem dosar essa quantidade de feedback. Na prática, acaba que a gente percebe essa sensibilidade, né, que eu acho que nós, da área acadêmica, temos que respeitar aqueles que são especialistas, né, na prática, e ao mesmo tempo também, obviamente, completar com alguma informação, ou confirmando ou despertando ele para novas possibilidades, né? Com certeza. Muito legal. E aí eu queria fazer uma certa provocação, assim, não para você, mas, enfim, provocando todo mundo que está assistindo. Mas pode me provocar também. Então vamos nessa. A gente sabe que o conhecimento de resultados, ele dentro do vôlei, ele é meio redundante, né? Porque o atleta, ele consegue perceber o resultado dele o tempo inteiro. Se ele fez o levantamento morreu, ou passou, ou afastou da rede, enfim, ele está enxergando, ele está conseguindo captar essas informações. Aí a minha pergunta, que assim, uma certa extrapolação, como que você vê essa questão da disponibilidade dos feedbacks de resultado, vou chamar assim, no vôlei, que seria tipo, basicamente quase 100%, e se você acha que seria interessante tentar algumas outras formas de treinar que exigisse que o atleta usasse desse mecanismo de percepção via feedback intrínseco, assim, e entender o que ele planejou com o que ele acha que aconteceu? Primeiro você falou, eu concordo com você, né? Então está sempre disponível esse feedback da meta, né? Do resultado da ação, está sempre disponível. O que não está disponível no momento que ele errou, né, ou seja, a meta dele não foi alcançada, o que em relação à performance é o movimento que ele não executou, né? Então, quando você estava falando, você me lembrou de algo que nós investigamos assim na tese, que é o seguinte, porque na literatura a gente vai falar que a gente
distribui o feedback de forma diferenciada ao longo do aprendizado, né? Então, a gente concentra mais informações, disponibiliza mais informações no início e depois vai ganhando o aprendiz, né? O nosso aluno vai ficando mais consistente e ele precisa de menos informação. Então, normalmente, a gente vai dar o feedback de maneira mais concentrada no início, que é onde ele precisa de mais informações, e depois, quando ele vai ficando mais consistente, vai conseguindo atingir os seus resultados, esse feedback vai diminuindo. Diminuindo o feedback que a gente fornece, mas ele continua coletando essas informações e muitas vezes aí ele começa também a aprender a processar esses feedbacks. Porque você chamou a atenção muito importante. O disponível é o que está externo, mas muitas vezes o externo ele é influenciado por aquilo que é interno, né? Então, se eu não sei o que eu estou fazendo de movimento errado, eu não consigo também corrigir o externo. Aí que o próprio aprendiz ele depende do profissional, do professor, e por isso que é importante. A gente estava conversando, então assim, o que é mais importante de eu passar de informação para o meu aluno, né? Porque a gente sabe que disponibilizar muitas informações ao mesmo tempo, eu também não consigo processar. Então, o aprendiz, numa fase inicial, né, então ele está lá naquela fase que academicamente a gente chama de cognitiva, ele está pensando para fazer o movimento. Então, ele errou uns 5 itens, né, ele tinha que estar com o pé esquerdo à frente, ele pôs o pé direito, ele tinha que estar com o cotovelo estendido, o cotovelo estava flexionado. Eu tenho que saber eleger aquilo que é mais importante para eu poder passar para ele de informação. Então, essa também é uma sensibilidade importante de quem está passando. Qual foi o erro cometido que é o mais relevante para ele poder conseguir corrigir? Aí sim eu passo essa informação. E posteriormente, quando ele consolidar esse aprendizado, eu vou passando outras informações. Então, a quantidade de informação e o número de vezes, a frequência dessa informação, a gente tem que saber dosar exatamente para que ele possa aproveitar e ir corrigindo. Porque ele vai se motivando a partir do momento que a gente dá um feedback, ele consegue corrigir aquele movimento e ele vê o resultado da ação dele também melhorando. Então, aquela informação que eu passei, que embora seja do padrão de movimento, ele viu que deu resultado na ação dele, na meta ambiental lá, né, no resultado do movimento dele. A bola chegou lá na posição 5, como nós dissemos. Então ele passa a ficar motivado e também dá mais credibilidade para aquela informação que ele está recebendo. Então, tanto a frequência quanto a qualidade da informação passa a ser relevante para que ele possa se motivar no aprendizado dele. Agora, se a gente pega um aprendiz e o expert, muitas vezes você pode dizer para o garoto assim, estende o cotovelo, mas ele não percebe que o cotovelo dele está flexionado. A velocidade das tentativas, né, ou seja, o intervalo entre tentativas, tem que ser o suficiente para que ele possa processar aquela informação. Tanto a informação que ele recebe, dele mesmo, porque se ele faz um movimento e a gente logo em seguida corrige, eu impossibilitei que ele mesmo percebesse o corpo dele, né? Então ele faz o movimento, eu tenho que dar um tempo para que ele perceba aquilo que ele errou. Se eu vejo que ele não percebeu, aí é relevante aquela informação. E aí ele passa a focar a atenção dele para aquela parte corporal dele. Entre a tentativa e a informação que eu vou passar, é um intervalo importante para eu deixar o meu aprendiz a perceber o movimento dele. E depois eu dar a informação. O intervalo entre a informação que eu dei e a tentativa seguinte também é relevante, porque eu tenho que falar com ele, estende o cotovelo. E ele tem que pensar no cotovelo dele e fazer a extensão para depois fazer a tentativa. Então não adianta eu falar assim, estende o cotovelo e manda a bola para ele sacar de novo. Porque na hora que eu mandei a bola, ele já não está mais pensando no cotovelo dele. Então tem um tempo, tanto entre a execução do movimento e ele perceber, fazer a leitura, quanto a minha informação e depois a próxima tentativa que eu vou fazer. Então, quanto mais na fase inicial ele estiver, esses intervalos são sempre importantes. A minha estratégia de ensino tem que permitir com que essa fase cognitiva de pensar no movimento, perceber as informações do corpo, as informações que nós treinadores estamos passando é importante para ele.
Fala pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro episódio do Tempo Técnico. Espero que tenham gostado. Nas próximas semanas a gente continua falando sobre feedback com o professor Auro, e aí a gente pode ter um pouco mais de espaço para poder falar sobre o conteúdo e o conhecimento em que ele produziu na tese dele e como que isso pode impactar no voleibol e nos nossos treinamentos. Um abraço.